pessoal, mais um vídeo, tá? Para explicar bem a situação de um carro mal conservado ou bem dizer, sem nenhuma revisão, tá? Isso é um risco, eu sempre digo, é um risco até para o mecânico. A gente vai vivendo no dia a dia, na oficina, né? E vai aprendendo a lidar com o cliente. Não é o caso desse, estou usando só como um exemplo, tá? Que até acontece seguido. Às vezes tem cliente que ele não cuida do carro, daí dá um problema, ele diz que foi o mecânico, que é o mecânico. Principalmente a parte aqui, ó, parte de óleo. Esses motor de Voyage, tá? Olha só a situação. Ele tá encrostado de óleo, olha aqui, ó, tá? Tá encrostado de óleo. Esse carro aqui o cliente não troca o óleo correto, ou no passado não troca corretamente, tá? E realmente o cliente que conversou comigo passou que em seguida ele tá piscando luz de óleo, daí ele troca o óleo. Pô, não é assim, não é quando pisca a luz do óleo que troca o óleo. Quer ver um risco desse carro aqui, ó? Esse carro aqui ele é flex, tá? Ele pode usar álcool, claro, ele é flex, o engenheiro projetou ele para flex. Se ele usar álcool, ele tem o risco de quebrar o motor. Por quê? Não porque o álcool faz mal. Até se o cliente botar álcool de cozinha aqui para dentro acima de 80%, ele vai funcionar. Por que que acontece? Se o carro tiver com combustível adulterado, um álcool de cozinha, um exemplo, ele vai falhar, fazer o carro não andar, não vai quebrar o motor. O que vai quebrar o motor é o relaxamento do proprietário do carro de não trocar o óleo no tempo correto e deixar criar borra. Ou o carro já ter diagnóstico de luz de óleo piscando. Daí sim, tu vai colocar álcool, o carro vai limpar, vai entupir e quebrar o motor. Por quê? Ah, mas então não devia colocar álcool. Não, tu devia trocar o óleo certo, tu devia fazer a manutenção correta do carro, tá? Isso é o risco de tu trabalhar num carro que já vem com uma preventiva muito atrasada, uma revisão muito atrasada. Um exemplo, esse carro. Esse carro que chegou para nós não funcionando. Olha aqui o que aconteceu, tá? Arrebentou a correia, tá? Arrebentou a correia, tá? Agora uma coisa que é complicada. Tu imagina se esse carro ele arrebentou a correia foi no final de semana. Se esse carro ele entra para a oficina para fazer qualquer tipo de serviço que não seja mexer na correia. Tu tá testando o carro, tu tá manobrando e esse carro arrebenta a correia na tua oficina. Vai ser um pega para capar entre tu e o cliente para provar que tu não tem culpa pelo fato dele não ter responsabilidade de fazer uma revisão, manutenção, ou alguém, se o cliente largou numa oficina e alguém ter enganado ele e não ter trocado. Mas resolvendo, olha a responsabilidade que tem o mecânico quando entra na tua oficina. Por isso que aqui entrou na oficina cliente novo, que eu não sei o processo da troca de correia, eu exijo que ele assine um documento ali, um termo que eu tenho. Tá? O que é isso? Olha o barato ser o caro. Não trocou correia para economizar e estragou o feriadão. A maioria não quer, a maioria quer economizar, aquela economia porca, aquela economia cara, tá? Tu vê pela situação, que nem borra de óleo ali, correia já pra lá, mais pra lá do que pra cá, tanto que arrebentou. Daí eu abaixei aqui agora para poder iniciar o serviço, ó. Tá com a bieleta estourada já. Então é um carro que ele não está sofrendo uma revisão, porque senão já teriam visto isso, tá? Então é o que eu digo. Pessoal, vamos revisar o carro. Ah, Fábio, mas não é assim, o dinheiro não tá fácil. Tá, então encosta o carro, porque aqui ó, agora o prejuízo é maior, tá? O prejuízo vai ser bem maior. Eu faço isso, né? Cada um faz o que quiser nas suas oficinas. Eu vou substituir a correia, vou sincronizar, botar no ponto e vou substituir a correia. Estou usando uma correia original, tá? Eu vou substituir a correia e vou fazer o teste para ver se deu 1% de sorte não ter cabeceado e entortado as válvulas. Eu faço isso, tá? Aí tem muita gente que reclama o serviço é caro, meu serviço é caro. Não tem como trabalhar mais barato. Cada situação tem o seu custo, que nem aqui, ó. Vou colocar a correia, fazer o teste, pode acontecer. Semana passada teve um Celta de um cliente nosso aí,
que ele trouxe e eu substituí a correia, o Celta tá rodando, ficou 100%, tá? Então eu vou fazer isso aí, vou botar a correia para ver qual é o tamanho do prejuízo. Tomara que não tenha acontecido, mas se aconteceu, beleza. E se eu substituir a correia e o carro não cabeceou, ficou 100%, não tá torto? Claro que eu não vou deixar a correia, vou tirar, vamos limpar, vamos fazer um serviço caprichado. Que às vezes não adianta trocar a correia e não limpar, não revisar as engrenagens se elas não estão afiadas, tudo isso, e dá trabalho. Daí não tem como cobrir as ofertas de muitos concorrentes aí que faz barato, tá? Então é essa dica aí que eu digo. É complicado trabalhar quando tu não acompanha o carro e o cliente ele não leva um capricho no carro. Tu corre muito risco. Arrebentar uma correia na oficina, corre o risco de um carro quebrar um motor após uma troca de óleo, tá? E o cliente pegar e ainda querer falar de ti por aí, né? Querer falar porque ele não quer assumir o risco e não quer assumir que ele foi o relaxado, ele que foi o imprudente. Daí sai falando aí. Às vezes até o pessoal, mas ô meu, que houve teu carro? Que houve teu carro? Aconteceu isso? Porque em vez de ele dizer, eu fui negligente, eu fui relaxado. Não, que o mecânico lá. Sempre é assim, tá? Então valeu, fica a dica. E vão abrir o olho, vão fazer a revisão, vão cuidar da trava de correia. Se a grana tá curta, conversa com o teu mecânico, vê o que dá para fazer ou encosta o carro, tá? Valeu, um grande abraço.